Agradecer de novo a todos, né? Colocando aqui, principalmente, a todos esses patrocinadores que estão apoiando esse evento, tá? Ela falou sobre PCR e eu fiquei pensando o que eu posso usar para complementar a essa fala. Então, eu resolvi falar um pouco, relembrar sobre critérios morfológicos das lesões escamosas. Eu não vou ficar descrevendo aqui as alterações, todos os critérios um por um, mas eu vou tentar a gente fazer uma relembrança, uma releitura do pessoal que já trabalha com essa área. Para se falar em critérios, né, morfológicos, eu tenho que citar o sistema de Bethesda, que é o que se usa mundialmente, que se usa como um parâmetro, né? Desde que ele foi criado, desde que Papa Nicolau lançou a primeira nomenclatura para descrever para o outrem, o clínico, o que a gente está analisando e vendo na lâmina. E desde essa época até agora, várias mudanças ocorreram. E essa última bate bem com o que a Flávia nos passou. Essa última década, você tem muitas mudanças. Está cada vez mais avançando as técnicas. Você já tem um meio líquido, né? As técnicas base líquida sendo usadas mais amplamente. Os testes do HPV, né? A Flávia acabou de falar, como um rastreio primário. Aliás, em julho ou agosto, a Organização Mundial de Saúde já coloca oficialmente o teste, a biologia molecular, como rastreio primário, não mais a citologia. Então, isso deve dar algumas mudanças assim, mais para o futuro, né? Ele já, tanto que os investimentos, a ideia vai ser sempre na aplicação desse teste. Vocês viram pela apresentação dela que já nos Estados Unidos já se faz esse trabalho junto, biologia e citologia, já tem até umas diretrizes seguindo esse material. Né? Teve algumas alterações na terminologia de patologia, tem a vacina, então tem tudo para ter, daqui ao futuro, ter um novo perfil à citologia, né? Com essa mudança de diretrizes e tratamento. Então, falando um pouquinho, vamos lembrar, né? Não é que a citologia vai acabar, né? Mas vai ter um coadjuvante, uma ajuda que vai ser a biologia molecular ajudando a acompanhar. Às vezes a citologia não vem nada, não é porque a gente não sabe ler, porque não alcançou a lesão, não deu para fazer a coleta. Então, se você tem ali um teste positivo, você vê que ela foi acompanhando, né, a colposcopia negativa, a citologia negativa, mas o PCR insistiu que tinha alguma coisa e ela foi acompanhando e no final conseguiu achar. Porque a citologia ela não é mágica. A gente consegue visualizar quando você consegue ter uma boa técnica e quando a lesão está numa posição que a gente consiga realmente ver. Né? Então, eu vou falar só um pouquinho sobre alguns critérios, chamar a atenção, relembrar alguns detalhes, porque a gente, claro, também tem que ter, a gente não vai, assim, não esquecer, se perder de critérios. A gente trabalha muito firme, a gente como se diz, a nossa mente, ela é um livro. Né? Às vezes as pessoas estão lendo lâmina ali, mas a gente não está só lendo aquela lâmina. A gente tem toda uma informação na cabeça na hora que está analisando aquele material. E de vez em quando preciso estar relembrando, reestruturando, porque fica aquela rotina e às vezes a gente perde algum feedback. Então, assim, o sistema Bethesda, né, quando entrou o ASCII, né, as atipias indeterminadas, nossa, você viu que ela falou o tempo todo, atipias indeterminadas, aquelas, você fica no limítrofe daquela lesão. E eu participo de alguns grupos no Facebook, e eu vejo, às vezes, umas imagens que alguns dão aspas, outros não dão nada, a discrepância de informações pelo sentido da visualização que a gente vê lá, de algumas ideias. Sempre é bom a gente estar discutindo esses temas.
O Ascos, quando surgiu, me lembro dessa época, foi um desespero. Ué, mas eu vou ter que dar asco e ser asco? Isso não é... Foi uma insegurança. Toda vez que tem uma mudança, né, dá uma insegurança até a gente se apropriar daquele tema. Teve o ASC, depois se dividiu em ASC-US e ASC-8, né? Assim, são atipias que você não... parece, mas não é. Parece ou pode ser. E a gente fica limitado naquela parte. E não é por nossa culpa, porque a imagem suscita isso mesmo. Então, aqui eu estou usando já um exemplo, usei do próprio Bethesda, sobre um ASC-US, uma célula do tipo intermediária, né? Sabemos que, principalmente ASC-US são as células mais maduras, né? É aquilo que você não pode fechar como uma lesão de baixo grau, fica na dúvida se seria uma lesão. No começo tinha ASC-US possível reacional. Agora não, ASC-US é quando você não consegue fechar realmente como uma lesão de baixo grau. Teste molecular, veja, essa célula, a cromatina dela, ela não está grosseira, não está uniforme, é uma célula madura, mas eu tenho um tamanho um pouco diferenciado e uma pequena reentrância. Vê que ela já destoa, essa aqui já parece normal, mas essa aqui ela destoa um pouco, mas falta alguma coisinha para poder fechar, até porque você vê que nas outras células não apresentam nada. Claro, eu estou olhando um campo, mas eu estou usando como exemplo como se tivesse isso no esfregaço, porque às vezes no esfregaço você só tem essa célula, né? E nesse caso aqui, a célula sutil, para poder colocar como MCIL, mas que tinha um teste molecular positivo. Então, foi feita uma biópsia e realmente se comprovou uma lesão de baixo grau. Aqui estou mostrando um outro exemplo, que os critérios são núcleo mais aumentado, né, acima 2/3 do normal, mas a gente tem também alterações reacionais que também fazem isso. Eu sempre dizia para os meus alunos, eu falei, nós temos, no mínimo, a gente pega 3 critérios, mas não quer dizer, em cada momento a gente usa um critério mais do que o outro. Isso é a interpretação. A citologia não tem como você simplesmente decorar características. Você tem que conhecer as características e saber aplicar essa informação na lâmina, juntando os dados clínicos, sabendo sobre a técnica, se a coloração está boa ou ruim. Aqui a gente tem um exemplo, uma mulher na perimenopausa, células escamosas assim, maduras, mostrando um leve aumento. Mas elas são células, lembrando que, olha, a cromatina uniforme, ela só tem um leve aumento. Ela não tem como nesse aqui uma mudança, uma leve mudança na membrana nuclear. Isso que já faz começar a pensar em uma outra coisa que talvez possa ser além de um só reacional. Então, um critério só não é o suficiente quando a gente tem dúvida. Eu sempre olho assim, eu acho que é, mas por que seria? É olhar minuciosamente esses critérios, comparar, veja que todas as células estão apresentando. Ela está na perimenopausa, quando você começa umas células já ficando mais com aspecto mais jovem. Então, tudo isso a gente vai levando em consideração na hora que se analisa. Então, veja, a leitura ela não é uma coisa, o pessoal pensa, às vezes, lê rápido. Gente, às vezes sua mente está boa e às vezes não. E esse tipo de material aqui é muito fácil de deixar passar. Se só tiver ele esfregar, se não estiver apresentando mais nada. Então, a gente tem que estar sempre em alerta. Aqui é um outro exemplo que coloca uma mulher de 40 anos. Você observa, as células estão com características degenerativas, vascularizações, e ela tem uma binucleação, vê que o núcleo está um pouquinho maior do que os outros, e uma leve irregularidade. Tá? É um tipo de caso que provavelmente vai depender muito, pode ser encaminhado provavelmente encaminhado como ácido, mas tem gente que pode achar porque a célula reacional também às vezes faz isso aqui.
Nesse caso, ela tem o PCR positivo, né? Foi para biópsia e também deu a lesão de baixo grau. Né? Ela, na realidade, ele é um sinalzinho que chamou a atenção e apresentou. Foi selecionada, porque tem, às vezes, sinais sutis, né? Um pouquinho maior do que aquela porcentagem que chamou. Isso aqui é um tipo de material que também é fácil a gente deixar passar. Então, a gente tem que ficar atenta a tudo. Eu já não digo assim, para os meus alunos, você passa assim, a lâmina, aquela que tiver um pouquinho maior, te chamar a atenção, ter o trabalho bom de 40 e analisar. É uma célula com degeneração? Citoplasma vacuolizado? Será que isso aqui é uma degeneração, mas ele está um pouquinho maior, tem uma leve irregularidade? Não dá para dar como uma lesão, esse caso aqui não dá para dar como uma lesão de baixo grau, mas foi encaminhado como astos. E foi, não, agora aqui só não diz se já tinha esse teste antes ou não. Porque isso também é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Num desses grupos do Facebook, que eu participo, de vez em quando tem umas discussões, e falou justamente isso. Se não tivesse o teste do HPV, será que a pessoa daria um ascos nessa imagem? Né? Seria uma imagem fácil de passar? Então, a gente também tem que repensar nisso, como vai ser os nossos critérios. Que agora você tem esses exames, não é para todos, eu sei, mas daqui a pouco aumenta ali, acompanhando. Esse caso aqui, ainda mais lembrando, isso aqui são materiais de citologia de base líquida, que é uma outra coisa que eu acho importante, porque quando a gente, pelo menos quando eu aprendi, às vezes eu ensino, nós criamos os critérios na nossa mente, muito também usando aquelas características que apresenta no esfregaço convencional. A de base líquida, geralmente as firmas dizem, em uma semana não é, porque a gente tem uma mente doutrinada e você tem que readequar a sua mente. Tem alguns produtos de base líquida que dão uma modificada naquela forma da célula. Então, você tem que ser atento. Eu sei que os laboratórios colocam muito, lê esse, lê aquele, mas são raciocínios diferenciados, até você se aprimorar. E aqui, esse outro caso, é uma mulher na perimenopausa, né? Eu digo assim, as mulheres na perimenopausa começam a ter células mais jovens, e células mais jovens, células que estão metabolicamente ativas. E isso pode acrescentar ter um núcleo um pouquinho mais diferenciado disso, e por isso que esfregar às vezes atrópicos, a gente tem que ter muito cuidado de levar isso em consideração. Então, ela tem uma hipercromasia, uma relação núcleo-citoplasma aumentada. As características podem ser vistas como um reativo infeccioso. Né? No entanto, dada a ausência de organismo, falta de história, foi interpretado como asco. Porque, veja, ela está um pouquinho mais densa, quer dizer, densa não, está mais escura, né? Tem até uma binucleação aqui, né? Parece meio repuxado. Pode-se pensar, né? Será que é alguma coisa? Mas não tem irregularidade na membrana nuclear. Mas foi interpretado, é aquilo que eu falei. Vai depender, né? Foi interpretado como asquias, foi feita uma repetição da citologia, foi negativa, e o teste do PCR foi negativo também. Mas você vê como essa imagem aqui, quem está acostumado a ler citologia, ela realmente chama atenção. Ela realmente chama atenção, né? Me parece estar um pouco leve e irregular, ela realmente chama atenção. Aí tem critérios degenerativos, é um critério, geralmente se vê muito em mulheres na perimenopausa, tem um epitélio, ela está um epitélio que está se atrofiando, né? Se modificando. E as anormalidades nas células ASH. Aí aqui eu trouxe mais um exemplo, eu vou procurar só chamar a atenção, é uma palestra só para chamar a atenção de alguns detalhes que a gente acaba com o tempo esquecendo. Opa! Eu e computador somos uma coisa, esse meu computador ele gosta de agir sozinho às vezes, tá? Ele é meio sensível. Então aqui é uma mulher de 27 anos,
À esquerda estão pequenas células isoladas, variáveis, exibindo irregularidade. Na outra direita, né, essa aqui é a direita, uma visão de alta ampliação, células com núcleos aumentados, irregulares, mas degenerados. O acompanhamento, vi que ela tem mais células, quase, digo sempre que parece até uns estiócitos, tão pequenininha, que não tem nenhuma célula aqui maior na visão. Acho que aqui tem uma célula. Você vê que ele é bem pequenininha, uma reentrância. Se tiver misturado com um monte de estiócitos, então aí que fica complicado. Mas olha o detalhe da cromatina. A membrana dela, mesmo ela tendo alguns aspectos degenerativos, aqui não tem, ela está um pouquinho mais espessada. Aqui está em grande aumento, mas imagina isso aqui parece ser uma célula bem grande, madura, imagina isso num esfregaço como um todo, que às vezes só tem alguns campos, né? E o acompanhamento era uma lesão de alto grau. Só que, por ter mesmo esses aspectos degenerativos, foi dado como um ASCII. Eu acho que é realmente, mas eu tenho algumas alterações que possam estar reforçando a ideia, né? Às vezes pode ser até uma lesão um pouco mais baixa, mas pelos critérios degenerativos, saiu o ASCII, né? Para poder até respaldar. Essa aqui é uma citologia de rotina para uma mulher de 30 anos, células metaplásicas, células de metaplasia, principalmente metaplasia imatura, né? Pode se confundir muito. Olha o aspecto aqui, vê se isso aqui, ela está bem mais, mesmo a imagem não estando muito legal, vê como está muito escuro o núcleo, e é uma célula jovem. Né? A biópsia foi feita, foi dado um ASCII, e a biópsia revelou que era uma metaplasia escamosa imatura. Como a Flávia disse, ela mesma vê que não é só na citologia, mas a própria colposcopia, no caso que ela contou, e no final era uma metaplasia imatura. A metaplasia imatura é uma das simulações mais comuns. Né? Uma interpretação, às vezes, será que é ou não de ASCII é apropriado, até para ter certeza se é realmente, e também vamos descartar, porque não é porque eu tenho uma metaplasia imatura que não posso também ter uma lesão junta, né? Aqui são outros dois exemplos. Você vê um esfregaço, base líquida, não reacional, as outras células maduras não têm alteração nenhuma típica, e você vê esse grupamento aqui pequeno chamando a atenção. Aqui é uma outra que está em maior aumento, né? Aqui tem uma célula, você sempre vai comparando com as células do esfregaço, você tem uma célula madura, e você vê essas células até com essas reentrâncias aqui. Esse caso, grupo de células de metaplasia imatura atípica, né? Com núcleos aumentados, porque a célula metaplasia imatura ela também pode estar atípica, né? Nós falamos que é diagnóstico diferencial, mas você tem a metaplasia imatura só reacional e tem a metaplasia que pode estar atípica. Você tem lesões que podem sair diretamente da metaplasia, né, durante a transformação. As características citológicas são preocupantes, mas insuficientes. A biópsia deu lesão de alto grau, histologicamente NIC3. Esse aqui, que parece estar muito mais feio, maior, com mais reentrância, também saiu metaplástica por conta do tipo do citoplasma. É um citoplasma jovem, né? Está em transformação. Alta relação, núcleos aumentados, e a biópsia revelou também uma lesão de alto grau, só que uma NIC2. Esse aqui, até porque, mesmo ele não tendo tanta ali reentrância, quanto mais jovem a alteração, mais agressiva. A lesão de baixo grau, já associada ao vírus não 16 e não 18, você sabe que essa é uma das lesões mais fáceis de se deixar passar, infelizmente, na citologia, porque ela se assemelha muito com o normal.
Isso não tem aqueles critérios reacionais nem nada, a pessoa passa e aí você tem que verificar, por exemplo, a coloração não é... Tem que separar, dar uma olhada naquilo que tudo que chamar a atenção. Eu digo isso por experiência. A gente para, olha, eu falei, opa, gente, eu não tinha visto, isso está aqui no canto. Né? E a gente, infelizmente, mesmo com vacina, a gente continua tendo ainda mulheres apresentando lesões. Então, assim, as células, aquilo que eu estava falando sobre o tamanho de núcleo, isso aqui é do livro do Bethesda também, você vê que eles fazem assim, a comparação. Os alunos, adoro quando falo para os alunos, eles perguntam, mas como é que eu sei que é 2? Eu falei, não sei, gente, é de olho. O aluno gosta de perguntar umas coisas, né? Então, aqui, ela fala que é 3 vezes aqui o tamanho, se fosse nesse tamanhozinho, comparando com as células do esfregaço, seriam as que já está um pouquinho maior LCil. Mas é claro, gente, a gente usa esse parâmetro, mas é claro, a gente analisa vários outros detalhes. Mas aqui ele está usando como exemplo o que considerou, por que eles deram, no caso, firmar essa lesão. Você vê que tem uma célula intermediária normal, uma célula um pouquinho mais ativada, mas é claro, aqui, na verdade, a gente tem, eu não chamaria de pseudo-coilótico, porque você vê que as células, o citoplasma está dobrado, tá? Não sei o período do ciclo, mas você tem uma certa dobra no citoplasma, eu não sei, pela tela não dá para observar. E ele já consideraria esse aqui, que está um pouquinho maior ainda, como como se diz, simbolizando uma lesão. Né? Então, as alterações histológicas geralmente são células mais maduras, né? Com citoplasma bem definido, aumento nuclear, às vezes 3 vezes a área dos núcleos, e a relação núcleo-citoplasma, já que o núcleo está um pouco maior do que o normal, isso afeta a relação núcleo-citoplasma. Mas não muito gritante. Essa aqui é uma foto assim, em placas, eles podem estar isolados em placas. Essa aqui é que não tem dúvida nenhuma de ter uma coilocitose. Você vê que aqui tem um espaço em branco, né? Eu digo branco assim, é um buraco que eu estou vendo o fundo daquela lâmina. Né? Essa aqui eu tirei do link, tem umas fotos bem interessantes dessas placas. Esse aqui não sai, sem dúvida, como uma lesão de baixo grau. Né? E às vezes a gente está procurando coilócito, não tem o coilócito, mas tem aquela alteração, que eu acho que é isso que fala lá, tem aquela alteração. Opa! Gente, eu nunca acerto esse troço. Né? Tem essa alteração aqui, ó, e não tem coilócito nem nada, mas aquela alteração do núcleo já chamou mais atenção. Essa aqui, pessoal, para ilustrar. Essa aqui, eu só coloquei as lesões, quando falam lesões de alto grau, né, eu gosto de chamar a atenção. Por que a gente vê aquelas células jovens? Porque, na realidade, não se diferencia. Essa perda de diferenciação. Então, você vê as células com atipias com aspecto muito jovem. O que, às vezes, pode se confundir, se não vê histologicamente mais nascido, com a própria atrófico. O atrófico ou a célula de metaplasia. Ambas são células jovens. Qual é a característica? O citoplasma está mais denso. Né? A diferença é que no atrófico eu não vou ter lesão, né? A metaplásica vai estar um pouco reacional, nos casos, a lesão de alto grau, você vai ter alteração nuclear. Sempre pelo menos eu tento falar isso para os alunos, quando eu tenho dúvida, assim, naquele grupamento, foca no núcleo. Núcleo que vai te ajudar a tirar aquelas dúvidas. O citoplasma, ele é um coadjuvante. Foca no aspecto nuclear, observa como está o esfregaço, observa como está o corante, como está, se tem alguma célula reacional, se ela diferencia daquela célula reacional. Né? São os truquezinhos de citologia que a gente vai utilizando. Então, aqui no caso, já é uma lesão escamosa, né? Que eu acho que é o grande foco, que já está mais associado
ao HPV 16 e 18, que são as lesões de alto grau. Então, aqui, olha um exemplo, vê como é que fica. É uma célula jovem, mas olha o aspecto nuclear. Mesmo estando o citoplasma se degenerando, eu tenho, olha, reentrâncias que não é causado pela degeneração. Então, os núcleos das células perdem sua forma, né? Porque se fosse uma célula ou de metaplasia ou de um esfregaço de atrofia, o seu citoplasma ele fica mais certinho, mais arredondado. Aqui eu já tenho irregularidades. O núcleo se torna hipercromático, é mais um critério, mas não esquecendo de ver se não tem um corante forte. Então, observa quantos detalhes. Ah, está hipercromático, mas eu pelo menos tenho essa característica. Está hipercromático? Deixa eu ver como é que está a coloração do resto, para poder ir descartando qualquer possibilidade, para poder firmar, né, com certeza, aquele laudo técnico. Aumento de volume, se cada vez que aumenta o volume, aumenta a relação núcleo-citoplasma. Aqui estão dois exemplos assim, de lesão de alto grau, com citoplasma metaplásico, né, porque é um citoplasma, ele não está tão denso, mas é um citoplasma que não é transparente e é menor, bem característico de célula que ainda não se diferenciou, né, em contraste observados com os grupos, com outros grupos iniciais, parece que se encaixaram. E aqui, achei interessante que ele mostra, nesse caso, essa célula aqui, com esse núcleo enorme e assustador, é uma célula de lesão de baixo grau, e ao lado você tem essas 4 celulinhas pequenininhas, né? Quase do tamanho de uma célula, se tivesse o estiócito aqui perto, aliás, ele é um diagnóstico também diferencial, quase sem citoplasma, com as reentrâncias do núcleo. Esse aqui ele não está nem tão denso quanto esse. Mas isso que a gente tem que dar, uma mistura de células displásicas, células de helicil, grande, e 4 células pequenas, com uma alta relação de características nucleares consistentes com a lesão de alto grau. Como eu sei que não é um estiócito, a gente aí olha o citoplasma. O citoplasma de um estiócito, ele é microvaculado, né? E tem aquela forma, pode fazer forma de rim ou não. Aqui não, eu tenho citoplasma, que você vê que ele não está faltando pedaço, ele é pequeno realmente, o núcleo não tem aquela forma arredondada, ele é um formato irregular, dá para ver parece uma reentrância aqui, mas observa, ele tem uma alta relação no citoplasma, ele está uma certa irregularidade e um pouquinho mais denso na membrana nuclear, né? E esse aqui, que é grande, na realidade, é considerado uma lesão, uma lesão de baixo grau, mesmo estando grande assim. Considerando, porque mesmo estando com esse núcleo, parecendo essas irregularidades, a célula conseguiu se diferenciar. Isso é algumas coisas que as pessoas usam. Se a célula consegue se diferenciar, diferenciar é o quê? Ela se aparece com a célula madura, já denota que é uma lesão um pouco mais, teoricamente, branda. Mas, ao mesmo tempo, ela tem outros tipos de lesão. Tá? E esse aqui é uma coisa que é um base líquida, não sei se o pessoal lê, eu não tenho costume, mas veja só, o menor aumento ele colocou para chamar a atenção, olha esse esfregaço, aqui, aquilo que eu falei, está um pouquinho mais escuro, chamou a atenção, para olhar. Então, você vê aqui que já chama a atenção, e ele mas fez questão de mostrar esse, olha, quase do tamanho aqui desse elemento não epitelial, e quando você bota em maior aumento, olha a irregularidade do núcleo. Então, as células anormais isoladas, né, são mais frequentes na citologia de base líquida. Aquilo que eu falei, a gente tem que começar a mexer na mente para ver com outro parâmetro, né? Porque se isso aqui fosse um convênio, nossa, não parece ter nada.
mas você vê, são algumas células de algumas técnicas ficam um pouco menores, você vê em menor aumento como ela fica quase que imperceptível, né? Então, essas células podem ser vistas e podem ser facilmente perdidas numa triagem. A inserção ampla de célula indicada, que mostra uma característica bem anormal, com núcleos regulares, a relação totalmente irregular. Tá? Aqui eu estou colocando mais alguns exemplos para vocês. Eu procurei colocar só alguns exemplos para chamar a atenção das situações que às vezes a gente vivencia, né? Na minha época, quando se falava em lesão de alto grau, se falava em fila indiana. Agora você vê várias, ocupação glandular, você tem hiperplasia microglandular, tudo que possa, são coisas, algumas coisas benignas que podem mimetizar aquela lesão. Então, a lesão, a extensão para o espaço da glândula, observa o achatamento das células, ela se estende e às vezes pode pensar que tem uma lesão glandular, mas na realidade não. Então, ele prefere não. O que ele avisa? Toda vez, se você acha que... Qual é a característica que a gente fala, quando pelo menos fala das glandulares? Estão em grupos, quase não se vê citoplasma. Mas aí, olha nas bordas. Acha que tem uma lesão? Bem, que tipo de célula? Veja como é que está na borda. Como se apresenta aquele citoplasma. Geralmente, as glandulares, você vai ter um núcleo para um lado e citoplasma para o outro. Se não, ultimamente a gente tem visto muito essas placas, as ocupações das lesões, que são lesões escamosas, que estão ocupando ali a glândula e pode mimetizar ser uma lesão glandular. Lesão queratinizante, né? Quase não vejo, mas anomalias usadas para classificar podem ser mais difíceis de aplicar nas lesões queratinizantes. A extensão aqui se qualifica como interpretação de lesão de alto grau. Porque o que eu vou olhar aqui? Né? Porque ceratinizante, geralmente a célula ceratinizada, acho que tem um citoplasma mais amplo. Mas você vê umas pequenas e olha a cromatina desse núcleo. Aí você vê aqui ao lado que você tem olha, que não está ceratinizado, mas olha, ocupando quase todo o citoplasma, tá? E a coloração que eu falei, geralmente eu uso como parâmetro, ver como é que está corado os neutrófilos, para ver se tem influência ali do corante. E não, realmente não é. Você vê, olha, estão quase tintando aqui. Aqui tem uns espaços, né? Cuidado, espaços que não são degenerativos, geralmente estão... Se é um espaço que não é degeneração, você tem acúmulo da membrana, isso é um critério de câncer mesmo, se isso aqui não for degeneração. Não dá para ver aqui eu gosto de um macro micro de mexer no micrômetro. Na foto, ainda não estou craque. Um outro exemplo, uma outra coisa que pode chamar muita atenção, gente, é núcleos soltos. Nos núcleos soltos, observa esse detalhe aqui, não tem citoplasma, a gente não faz avaliação em núcleos soltos, né? A gente faz avaliação geralmente em célula íntegra. Mas núcleos soltos, não sendo citólise, cuidado se não é da atrofia, tenha muito cuidadinho que ele pode estar dizendo assim, olha, tem coisa aqui. Talvez você não veja no esfregaço, mas tem coisa aqui. Tá? Então, os núcleos citologicamente anormais, você vê que ele não está muito normal. Mesmo não tendo citoplasma, você vendo o padrão da célula aqui, você vê que ele está bem maior. Ele destoa. Né? Então, daqueles observados na citose, outras pequenas células adultas, a gente tem cuidado, que tem terapia. O achado de núcleos desnudos anormais deve-se levar à revisão completa para células de lesão de alto grau. Na minha vivência, não é uma coisa, não vou botar categoricamente, mas toda vez que no esfregaço eu encontrava núcleos assim, sem citoplasma, batata, lesão de alto grau. Né? Geralmente, na grande maioria dos casos em que eu peguei a lesão, era lesão de alto grau.
Aqui um outro exemplo para chamar a atenção, para você ver que você tem os mesmos critérios e em certos momentos da interpretação, você tem que saber como interpretar aquelas milhões de informações que a gente guarda na cabeça. Então, esse aqui é um caso de Ask-Us, né? Mas você vê, assusta, é uma célula grande, ué. Como é que é Ask-Us? É uma célula citoplasma que não é um citoplasma de célula madura, é uma célula jovem. Ué, por que é um Ask-Us? Né? Células grandes bizarras podem ser vistas outra coisa que é alucinante, esfregaços atróficos. O padrão do esfregaço atrófico, já que não tem aquela influência hormonal, é não ter diferenciação. Então, o padrão normal dele é ter célula jovem. Já passa por aí, tá? Então, por causa da relação aumentada, essas células aumentam uma possibilidade de HSI. Mas as características aqui nucleares degenerativas e atrofia tornam um processo, quer dizer, a gente aí, nesse caso, tem as alterações degenerativas do atrófio que já parece uma lesão. Então, você olha que você tem que parar para respirar e analisar. Gente, a leitura de citologia não é fácil. Por mais que você saiba critério, olha quantas informações, quantas situações você passa, às vezes, em 30 casos que você fica lendo, ou mais. Né? Olha quantas informações. Então, as características degenerativas que ocorrem, então pode ser mais apropriado ser colocar como um ASC8, né? Que nesse caso, o acompanhamento, veja, foi negativo o PCR. Nenhuma anormalidade foi encontrada na colposcopia e nem na citologia subsequente. Mas pega um negócio desse aqui, você quer dar logo, mandar a mulher tirar o útero. E aí você tem os critérios degenerativos, né, os critérios. Se isso aqui é um espaço por degeneração, não é, no caso, uma lesão, e você vê PCR negativo, colposcopia negativa, é apenas alterações reacionais. Tá? E aí, falando um pouco, né, eu tentei achar alguns artigos, quase as pessoas não falam, diferenciar metaplasia de uma lesão de alto grau. Às vezes não, é muito difícil. Às vezes realmente é muito difícil. Mas a gente tenta pegar alguns detalhes para tentar minimizar essa dificuldade. A metaplasia sabe que é um processo que está ocorrendo ali em qualquer momento da puberdade, da menopausa, né? Aquele tecido que faz uma eversão, o epitélio vai ser modificado, por isso ele é um dos locais mais visados de se a junção escamo-colunar, porque quando ele está nessa mudança, o HPV, o vírus, ele tem uma facilidade de entrar e ali ter a modificação, que ele está aproveitando a célula jovem. Graças às células de reservas, né, a capacidade de se diferenciar, você tem uma hiperplasia, desenvolvendo um epitélio escamoso pouco diferenciado. Okay? Então, naquela fase que eu estou modificando o meu epitélio, e aquelas células de reserva vão dar origem a um novo tecido, naquele iniciozinho eu tenho aquela célula de transformação, que é a célula metaplásica, imatura. Porque ela está ali jovem, faceira, opa, vamos para a luta. E aí vem o vírus e, oi, queridinha, gostei de você. E aí vai, né? Aqui são os exemplos de células de metaplasia, né? As características, você vê, muito parecidas, às vezes, com alguns grupamentos das lesões de alto grau, que a gente vê. Isso aqui foi um trabalho, até antigo, foram poucos trabalhos antigos, que é apenas informativo, né? Que é a metaplasia imatura atípica, foi descrita a primeira vez em 1983, e algumas características morfológicas eram confundidas com o próprio condiloma, com o HPV. Isso aqui eu só copiei para ilustrar, né? Mostrando como se diz, uma coloração para artigo. Eu botei aqui embaixo o artigo para depois olhar, né? Falando. Não acho muito artigo falando citologicamente, morfologicamente dos critérios, é muito difícil. Você vê muito falando da imunocitoquímica, dos testes, mas você ter um artigo
mostrando os critérios. Olha, isso aqui, como é que está essa célula de metaplásica, o que observar, quase você não encontra. Eu, pelo menos, não encontrei. Então, assim, continuando a diferenciação, em uma lesão de alto grau, o epitélio escamoso normal é substituído por um tecido diferenciado com células com atipias nucleares. Né? O que acontece? É um escamoso que está normal e aquela célula vai se tornando, não consegue se diferenciar com aquelas atipias. Essa é a lesão, né? Que nós chamamos de lesão de alto grau, porque ela ocupa praticamente quase todo o epitélio. Quando as anomalias celulares não são marcadas, o diagnóstico diferencial pode ser com metaplasia imatura. Porque a metaplasia imatura, ela também é um epitélio que está substituindo ali, né, dependendo da inversão, vai estar com o núcleo ativado, porque ela vai estar metabolicamente muito ativa, mas não está atípica. Ela pode similar ou aparentar-se. A citologia com suspeita de lesão, às vezes, é seguida por um diagnóstico de NIC. Essa terminologia NIC é a terminologia histológica, tá? Na biópsia. Mas a conização pode revelar apenas uma metaplasia. Então, veja, você imagina se preocupado, nossa, eu dei lesão naquela paciente e veio metaplasia. Não é erro. Isso aqui é pelo aspecto celular. Isso pode ocorrer. Tá? Metaplasia é um fenômeno fisiológico, é a lesão precursor do câncer, e ambos gostam da zona de transformação. Né? Até porque, pela ela estar em transformação, ela fica muito suscetível à atuação viral. Os dois processos consistem em um epitélio pouco diferenciado, os dois estão em modificação, são jovens, feito por células pequenas, basais para basais, portanto, com aumento de densidade, aumento de atividade mitótica, né? Porém, dá uma hipercelularidade mais acentuada e dá uma desorganização arquitetônica. Anomalias no núcleo, então já deixa de pensar que uma metaplasia, posso chamar até de metaplasia imatura atípica ou lesão de alto grau. Você vê que começa a ter diferenciações, não só na arquitetura, mas no aspecto nuclear, principalmente. Ocasionalmente, você pode ter as duas, né? Ocasionalmente, você pode ter as duas lesões pouquinhas esfregadas, e isso pode deixar você passar, não só na citologia, mas na histologia também pode estar escondido. E a gente vai olhar principalmente o aspecto nuclear para poder tentar diferenciar um do outro. Gente, eu nem sei se estou falando rápido. Aqui tem mais um exemplo. Células metaplásicas imaturas, né, que podem imitar, elas são pequenas, bem jovens. Aqui, na realidade, ela não é uma reentrância. Está vendo que tem aqui um espaço degenerativo no citoplasma? É como se ele empurrasse. Aí o pessoal, geralmente meus alunos falam, é um anel de Snedt. Eu falei, não, gente, anel de Snedt é o termo que a gente utiliza, a gente pode ver as coisas parecidas, mas é um termo utilizado mais para alguma definição ali, principalmente nas glândulas. Aqui não, eu tenho uma degeneração no citoplasma que empurrou o núcleo. Né? Você vê que ele parece estar reentrando, mas a cromatina está uniforme. Então, mas aqui são sinais do que? As vascularizações citoplasmáticas. Uma célula se degenerando, a cromatina está uniforme, está um pouquinho mais escuro, mas aí é aquilo que eu falo, olha como é que está um pouquinho mais escuro aqui também. Então, mudanças degenerativas e reativas, né, podem ser confundidas com lesão, até às vezes com carcinoma. As características que suportam uma interpretação, onde você vê, aí vamos ver os critérios, principalmente no núcleo, está uniforme, bordas nucleares suaves, cromatina fina. Aí, ao lado, eu tenho umas células também até menores que aquela, que tem uma variação de tamanho. Aqui, por coincidência, também eu tenho uma vascularização, mas eu já tenho umas aglomerado, mal interpretado como células de metaplasia, se apenas examinados uma ampliação menor. Gente, é difícil. Você vê, quase não dá para ver a diferenciação. É muito limítrofe o que está acontecendo aqui.
a membrana aqui um pouquinho nuclear, um pouco mais espessada, a célula muito pequena, tá? Aqui eu tenho mais uma uniformidade, aqui está um pouquinho mais hipercromático. Eu estou comparando com ela só para a gente ver a diferenciação. E nesse caso aqui, foi confirmado a lesão de alto grau. E para terminar, isso aqui eu não vou falar muito, porque o câncer é raro aquele que quase não tem celularidade. Uma das características dela, por ser um carcinoma até invasor, você vê muita celularidade. Você pode, de repente, colocar uma lesão de alto grau, não favorecendo. Tem alguns critérios que não fecham, mas uma coisa que chama bastante atenção, o aspecto do carcinoma, eu botei 3 diferentes aqui, tipos de carcinoma, eles não têm um padrão só, né? Você vê aqui, você vê células pequenas, arredondadas, com... parece que é a cromatina toda condensada. Aqui você já vê em placas, quando você vê as células mais fusiformes. E nesse aqui você vê células ceratinizadas com diferenciação nuclear, células bem pequenas, totalmente diferentes do padrão. Sem contar que o esfregaço parece também ter aqueles debris. E aqui, olha, esse chama bem a atenção, que é uma célula num formato mais fusiforme, você pode encontrar células benignas assim. Mas olha o detalhe que o núcleo está quase ultrapassando o citoplasma. Então, são aqueles detalhezinhos, critérios que vão te chamar a atenção. Eu tenho um núcleo que está bem encostado e quase ultrapassando o citoplasma. Ela quase tem citoplasma e são núcleo. Tá? Era isso que eu queria falar. Desculpe se eu falei rápido ou não, porque eu fico meio empolgada. Aqui só apresentando o grupo que eu coordeno junto com o pessoal de Portugal, que é um grupo que está discutindo a citotecnologia nas comunidades, nos países de língua portuguesa, porque toda essa mudança, né, que está vindo aos poucos em alguns países, mas agora já está sendo ampliada, está influenciando na formação desse profissional. E tem alguns países que não tem nada. Então, o nosso grupo, nós estamos representando algumas instituições, eu represento o INCA, outros representam os Ministérios da Saúde dos seus países, para tentar formular um perfil para uma ajuda mútua dentro da citotecnologia. Gente, muito obrigada. Peço desculpas se fui muito rápida. Eu sou um pouco enrolada com computadores, internet. Eu ainda não sou uma pessoa ainda atualizada nesses parâmetros. Espero ter conseguido passar e complementar, né? E reforço a necessidade que temos de nos atualizar. A necessidade, quando pegar uma lâmina, lembrar realmente que tem uma paciente e essas diversas situações que podem ocorrer no nosso dia a dia.